Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o professor Biratã Rodrigues, pastor batista, às vezes nos seminários e nos cursos básicos de teologia, às vezes preparando liderança para a igreja local. O prazer é da aula, querido, isso dá uma satisfação muito grande. A gente aprende muito mais que ensina, a gente consegue viver um compartilhamento de experiência com os alunos. Isso é muito, muito importante para mim, tá? E eu tenho ultimamente tratado em sala de aula sobre oratória. Queridos, oratória é fundamental. Mas o que é a oratória? Você se lembra? Então, isso aqui é uma revisão. Oratória é a arte de falar em público, a arte de falar bem em público. Isso significa dizer que a comunicação, essa arte de falar em público, precisa ser de forma clara, persuasiva, envolvente e que tem objetivo. Qual objetivo? Informar, convencer, inspirar e até mesmo entreter o seu público, a sua audiência, tá? Beleza, né? Que bom. Então é importante que você saiba também, ou que você relembre também, que isso envolve o domínio da comunicação que pode ser verbal e que pode ser não verbal. Isso significa a importância de usar o uso adequado da voz, da postura, do olhar, dos gestos, tá? A fim de organizar bem o conteúdo, visando alcançar com eficácia a transmissão da mensagem. Olha, o conteúdo é importante, tá? O público-alvo é importante, você precisa entender que aquele que vai te ouvir, que vai receber a mensagem, precisa entender aquilo que você está propondo. Objetivos. Pois bem, quais são os elementos, então, fundamentais de uma boa oratória? Olha que pergunta, hein? Eu diria para você, num primeiro momento, sem nenhuma dúvida, sem medo de errar, primeiro elemento fundamental de uma boa oratória é o conteúdo. Ah, sim, mas o que é o conteúdo? Conteúdo é o que se fala. Diga comigo, conteúdo é o que se fala. Ou seja, a mensagem deve ser clara, coerente, relevante. E é essencial para que isso aconteça conhecer bem o tema que você vai abordar e adaptá-lo ao público que vai recebê-lo. Olha, isso é importante, tá bom? Uma segunda dica que eu preciso te dar como elemento fundamental de uma boa oratória é a expressão verbal. Já não é mais o que se fala, é como se fala. Então, uso adequado do tom da voz, o ritmo, as pausas e a ênfase, tá? Uso de boa dicção e articulação das palavras também é importantíssimo nisso. O terceiro elemento fundamental de uma boa oratória, eu diria para você que é a linguagem corporal. Você já ouviu falar, eu tenho certeza que você já ouviu falar que o corpo fala. E a comunicação é através de uma linguagem não verbal. Então, uma postura ereta, gestos naturais, tá? Um olhar que seja envolvente e que alcance o seu público, evite movimentos exagerados, repetitivos, tá? Ou que transmitam a insegurança. Tá tranquilo isso? Quarta dica que eu diria para você de elemento fundamental de uma boa oratória: conexão. Conexão com quem? Com a sua audiência, conexão com o seu público. Saiba ler o seu público, tá? Gere empatia com o seu público, faça perguntas que envolvam o seu público, que produzam interações, tá? Use de exemplos, histórias, metáforas que criem identificação. Tudo isso faz parte, tá bom? E uma quinta dica que é importantíssima, dentre esses elementos fundamentais de uma boa oratória, é uma organização lógica, e isso envolve o seu conteúdo. Então, uma estrutura definida precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e dentro de cada um daqueles pontos que você vai abordar, não se esqueça, é importante que você tenha transições suaves,
tá? A gente usa isso lá na homilética, quando se prepara sermão, não é? Ó, a transição é importante, a gente chama de frase de transição em alguns momentos. Dito isso, eu quero concluir te dando mais um passo à frente, tá? Pratique para melhorar a sua oratória. Ó, isso aqui é receita de bolo, queridos. Pratique para melhorar a sua oratória. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo de tudo. Então pratique com frequência, tá legal? Treine na frente do espelho. É você o espelho, ele não vai rir de você. Treine na frente do espelho, tá? Grave a sua fala, ouça a sua fala, melhore a sua fala. Depois que você se ouvir, você vai melhorar e muito, né? Convide alguém da sua confiança para te ouvir, para dar um parecer honesto sobre aquilo que você está falando. Então, isso é importante. Outra coisa, e eu já falei isso aqui hoje, hein? Conheça o seu público. Então, adapte a linguagem, os exemplos, o estilo, conforme o seu público, conforme a sua audiência. Para quem você vai falar? Procure saber antes. Você vai falar para uma palestra de jovens, você vai falar para adolescentes, vai falar para crianças, vai falar para pais, vai ser uma fala profissional, você vai apresentar o produto da sua empresa em outro lugar. Procure saber quem é que vai te ouvir, quem estará lá. Isso é muito importante para o seu trabalho final, tá bom? Então isso é importante. Uma outra coisa que é necessária para uma boa oratória, e vai como dica agora, olha, controle o nervosismo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Controle o nervosismo. É possível sim, dá para controlar o nervosismo. Ó, respiração profunda antes, solte devagar, tá? Preparação e foco no conteúdo ajudam a reduzir o estresse, o nervosismo, vai acalmar a ansiedade, tá? Use técnicas, as técnicas são essenciais. Histórias curtas, elas envolvem o seu público, aumentam o interesse, a memorização quanto à mensagem, tá? Peça feedback, queridos. Olha, a gente não costuma fazer isso, mas o feedback é muito importante, porque ele gera confiança. Pergunte a pessoas de confiança, tá? O que elas acharam da sua fala, tá? Pergunte onde é que você pode melhorar. Observe a honestidade do outro até o respeito. Isso vai facilitar o seu trabalho e as suas futuras apresentações, tá? E eu te diria aqui como uma dica final: cuide da sua voz. Cuide da sua saúde vocal. E isso é importante, queridos. Então, a hidratação, evite gritar, evite forçar a voz, tá? Faça exercícios vocais e fale com naturalidade sempre, tá bom? Então, ó, fica o primeiro tempo, daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo aqui pra gente continuar essa nossa fala, mas a gente vai se ver daqui a pouco. Ó, por hora, vai treinando e que Deus te abençoe.